Oitavo ano. Bom, então hoje a nossa revisão para avaliação de inglês do quarto bimestre. Então nós vamos começar aqui com os adjetivos. Vocês vão traduzir os adjetivos abaixo, tá? Vocês vão escrever em português. Então para isso vocês vão pesquisar lá na página 60. Tá? Na página 60 nós temos os adjetivos e na 61 também. Aí vocês também podem pesquisar lá na parte de trás do livro, na parte de vocabulário, que também vem o significado dos adjetivos. Bom, o segundo exercício é sobre o grau comparativo de superioridade. Já o grau comparativo de superioridade, vocês vão pesquisar lá na página 58, se tiver alguma dúvida. Então aqui, em relação às regras ao grau comparativo de superioridade. Então começa aqui, olha. Página 58 vai começar aqui. Bom, então quando o adjetivo for longo, tá? Vocês vão escrever more antes do adjetivo. Então vai ficar more mais o adjetivo e o than, que é para fazer a comparação. Tá? Então, toda vez que tiver adjetivos longos, vocês vão colocar o more, o adjetivo e depois than. Bom, se o adjetivo for curto, aqui short quer dizer curto, adjetivos curtos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar ER, nesse caso aqui é uma regra especial, e depois vocês vão botar o than. Então, vocês vão acrescentar ER ao adjetivo e colocar o than. Então, nesse caso, Isaac is more intelligent than Newton. Então, Isaac é mais inteligente do que o Newton. Então, estou comparando uma pessoa com a outra. Nessa frase, Phil is taller than Billy. Então, Phil é mais alto do que o Billy. Então, toda vez que o adjetivo for longo, vocês vão colocar more antes do adjetivo, vai repetir o adjetivo e depois botar than. Se o adjetivo for curto, vocês vão botar ER no adjetivo, acrescentar ER e depois vão colocar o than. Bom, em relação aos adjetivos, vocês também podem pesquisar aqui, olha, na página 58 para fazer o exercício número 1. Aqui também tem a tradução de alguns dos adjetivos que eu coloquei ali no exercício número 1. Então, aqui, número 2, a car is. Então, esse adjetivo aqui, olha, ele é longo. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão colocar o more aqui, vai repetir esse adjetivo depois do more e depois colocar o than, que é essa palavrinha aqui, ó, que é para fazer a comparação do que. Bom, segundo, Beth is tall. Nesse caso aqui eu não posso botar more, porque é um adjetivo curto. Eu só boto more para adjetivo longo. Então vocês vão acrescentar ER a esse adjetivo. Então vocês vão colocá-lo aqui, tall, que é alto, e depois vão colocar ER e depois o than, para fazer a comparação. Então, vocês vão analisar os adjetivos. Quando eles forem longos, vocês vão botar more, repete o adjetivo e depois bota than. Quando for curto, vocês não vão colocar o more, só vão acrescentar ER ao final do adjetivo e depois colocar o than. Então, vocês vão fazer assim com todos os adjetivos do exercício. Bom, número 3. Complete as sentenças com some ou any. Então, aqui nós estamos falando de pronomes indefinidos, some e any. Então, o some, o primeiro, ele é usado para frases afirmativas e o any, negativas e interrogativas. Bom, então a matéria do some e any começa aqui, ó, na página 65. Então, some, algumas frases afirmativas e any, algumas frases interrogativas ou negativas. Então, como é que eu sei que uma frase é afirmativa? Então, a primeira, não tem not, que é aqui no caso, esse didn't, não tem pontos de interrogação, uma frase afirmativa. Agora, toda interrogativa, ela vai ter o que no final? O ponto de interrogação. E a negativa, ali tem o que? O not. Então, assim vocês vão avaliar a frase para saber como completar, com some ou any. Bom, na número 4, vocês vão traduzir os indefinite pronouns, que são os pronomes indefinidos. Então, é a mesma matéria. Então, vocês podem vir aqui, ó, na página 65, ver o significado e colocar aqui ao lado. Tá vendo? Vocês vêm aqui, olha, na página 65, que tem o significado deles. Tá? Pode ver também na página 66.
Já o último exercício, que foi que nós vimos anteriormente, foram sobre os pronomes reflexivos. Então, vocês vão completar as sentenças usando o pronome reflexivo correspondente ao sujeito. Bom, então, essa matéria nós vimos na página 46. Então, sempre correspondente ao sujeito. Ó, se I é myself, se é you, yourself. É que dá a ideia de eu mesmo, você mesmo, que a pessoa praticou a ação e sofreu a ação. He, que é ele, himself. She, que é ela, herself. Então, it é usado para coisa, objeto ou animal no singular. Então, para it, itself. Para we, que é nós, ourselves. Para you no plural, yourselves. E para they, themselves. Bom, então eu já coloquei aqui, olha, os pronomes reflexivos para facilitar. Mas claro que vocês não vão colocá-los na ordem que as frases aparecem, tá? Vocês vão ter que procurar. Então, aqui no primeiro, ó, the cat. O sujeito aqui é the cat. The cat is drinking milk. O gato está bebendo leite. Então, the cat corresponde aqui para o nome it. Porque não é uma pessoa, é um animal. Se the cat corresponde a it, qual vai ser o pronome reflexivo para ele? Itself. Então, vocês vão avaliar assim todas as frases. He tá fácil, né? Só vocês olharem aqui na tabela. He, que vocês vão usar? My mother. My mother é minha mãe. É o mesmo que she. Então, vocês vêm aqui na tabela e vão procurar o que nós usamos para she. Qual a forma do pronome reflexivo? Então, vocês vão ter que olhar bem o sujeito para saber qual a forma do pronome reflexivo correspondente. Tá ok? Bom, pessoal, então essa aí é a nossa revisão, ok? Goodbye e boa sorte!